Olá pessoal, meu nome é Ives Fernando e hoje nós iremos falar sobre radioatividade e suas aplicabilidades na saúde e um pouco de reações químicas. Vamos para a definição da radioatividade. A palavra radioatividade vem do latim radius, que é raio, e é a desintegração espontânea do núcleo atômico de alguns elementos, resultando em emissões de radiação. É um fenômeno decorrente do núcleo atômico, o qual implica na emissão espontânea de radiações por núcleos instáveis, transformando-os em outros núcleos, em busca de tal equilíbrio. Principais radiações. Aí a gente tem a radiação alfa, que é também chamada partícula alfa ou raio alfa. São partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam carga positiva mais 2 e número de massa 4. Apesar de serem bastante energéticas, as partículas alfas são facilmente barradas por uma folha de papel. Radiação beta. Raios betas ou partículas betas são elétrons, partículas negativas, onde tem menos 1 e número de massa 0. É provida da desintegração de um nêutron emitido pelo núcleo. Seu poder de penetração é reduzido, ultrapassando a pele até 1,5 cm, porém é detida por uma chapa de alumínio de 0,6 cm. Radiações gama. São ondas eletromagnéticas providas do núcleo com alto poder de penetração, percorrendo até mesmo 4 centímetros em uma placa de chumbo. Possuem carga e massa nulas, emite continuadamente calor e tem capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. Os raios gamas conseguem atravessar chapas de aços de até 15 centímetros de espessura, mas são barradas por grossas placas de chumbos ou paredes de concreto. Bora falar um pouco sobre a descoberta da radioatividade? A radioatividade foi descoberta no século XIX pelo francês Henry. Ele percebeu que, colocado nas proximidades de um certo sal de urânio, certos objetos deixavam as marcas em seus contornos gravados em chapas fotográficas, embora elas estivessem envolvidas em um papel preto fora do alcance da luz, como você pode ver nessa imagem. Seguindo aí a descoberta da radioatividade, juntamente com Marie Curie e seu marido Pierre Curie, eles concluíram que essas marcas seriam radiações emitidas pelos sais de urânio. Estudando os componentes do minério de urânio, encontram fontes radioativas muito mais fortes que o próprio elemento. Desse modo, descobriram novos elementos químicos, ao qual chamaram de rádio e polônio. Bora ver agora um pouco da aplicação da radiação. Sua aplicação se dá na área da medicina até as armas bélicas. Contudo, sua utilidade é indiscutível. Porém, os efeitos da radiação não podem ser considerados inócuos. A sua interação com os seres vivos pode levar a lesões teratogênicas e até a morte. Os riscos e benefícios devem ser ponderados. A medicina, a indústria, particularmente a farmácia e a agricultura, são as áreas mais beneficiadas na utilização da radiação. Agora veremos aplicações da radiação. Como você pode ver nessa imagem daí, a radioterapia ela vai consistir na utilização de radiação gama, raio-x ou feixes de elétrons para o tratamento de tumores, eliminando células cancerígenas e impedindo seu crescimento. O tratamento consiste na aplicação programada de doses elevadas de radiação com a finalidade de atingir as células cancerígenas, causando o menor dano possível aos tecidos que são intermediários ou adjacentes. A braquioterapia. Trata-se da radioterapia localizada para tipos específicos de tumores e em locais específicos do corpo humano.
Para isso são utilizadas fontes radioativas emissoras de radiação gama de baixa e média energia, encapsuladas em aço, inox ou em platina. A braquioterapia. A principal vantagem é devido à proximidade da fonte radioativa. Veja só essa imagem, né? Essa fonte radioativa, ela afeta mais precisamente as células cancerígenas e danifica menos os tecidos e órgãos próximos. Os aplicadores, eles são fontes radioativas de emissão beta distribuídas numa superfície, cuja geometria depende do objetivo do aplicador. Muito usado em aplicadores dermatológicos e oftalmológicos. O principal de operação é a aceleração do processo de cicatrização de tecidos submetidos a cirurgias, evitando sangramento e queloides, de modo semelhante a uma cauterização superficial. Bora falar agora sobre radioisótopos. Existem terapias medicamentosas que contêm radioisótopos, que são administrados aos pacientes por meio da ingestão ou injeção com a garantia da sua deposição preferencial em um determinado órgão ou tecido do corpo humano. Por exemplo, isótopos de iodo para o tratamento de câncer e regulação da tireoide. Pela imagem que vocês podem ver, a radiografia é uma imagem obtida por um feixe de raio-x, ou raio gama, que atravessa a região do estudo e interage com uma emulsão fotográfica ou tela fluorescente. O risco de dano ele é maior para o operador, que executa rotineiramente muitas radiografias por dia. Para evitar a exposição desnecessária, deve-se ficar o mais distante possível no momento do disparo do feixe ou protegido por um biombo como blindagem de chumbo. A tomografia ela tem como princípio em ligar um tubo de raio-x a um filme radiográfico por um braço rígido que gira ao redor de um determinado ponto, situação no plano paralelo à película. Assim, durante a rotação do braço, produz-se a translação simultaneamente do foco, que é o alvo, e do filme. Obtém-se imagem de planos de cortes sucessivos, como se observássemos fatias seccionadas, por exemplo, a do cérebro. Vamos falar agora sobre proteção radiológica. Eu tenho aí métodos de redução de exposição à radiação. Os métodos que são descritos são eles: tempo, blindagem e distâncias, hábitos de trabalhos, sinalização e monitoração. Vamos falar sobre proteção radiológica em relação ao tempo, blindagem e distância. A redução do tempo de exposição ao mínimo necessário e blindagem é necessária para cada tipo de radiação específica e a distância exigida da fonte radioativa até o paciente ou profissional são práticas essenciais para minimizar todos os riscos, assim mantendo a saúde tanto do paciente como a do profissional que estão no local. Sobre a proteção radiológica. Vejam aí, aluno, essa imagem que vocês vão ver agora, eu tenho aí o tempo e eu tenho uma blindagem. Do tempo, a dose recebida é proporcional ao tempo de exposição e a velocidade da dose é D igual a Tx, a velocidade da dose. A blindagem já vai ser a espessura da blindagem, depende do tipo de radiação da atividade da fonte e da velocidade de dose aceitável após a blindagem. Vejam que o raio alfa, ele chega ali até a parede de papel. O raio beta, ele consegue ultrapassar essa parede de papel, mas ele não ultrapassa a parede de alumínio. Já o raio gama, ele ultrapassa a parede de papel, a parede de alumínio e barra ali na parede de chumbo. E se falando da distância,
Veja só nessa imagem, quando se fala da distância. A intensidade da radiação decresce com o quadro da distância até a fonte de emissão. E aí, falando sobre radioatividade, existem algumas lesões que são causadas por radiação. Eu acho importante vocês observarem essa imagem. A constante exposição à radiação ela pode causar lesões irreversíveis, em outros casos, a morte. A radiação pode atingir o núcleo celular, destruindo ou alterando o DNA da vítima. Os danos decorrentes podem se estender a futuras gerações da vítima. E agora nós iremos começar com reações químicas. Reações do nosso cotidiano, que são reações de oxidação de uma maçã que foi cortada. Quando você corta uma maçã, ela vai ficando com o tempo escura. Azedamento do vinho, fotossíntese, automóvel em movimento, movimentação dos músculos, queima de uma vela, incêndio, acender fogo, fermentação da massa de pão e aparecimento aí de ferrugem. Exemplos dessas reações. As reações são transformações que ocorrem entre substâncias com o surgimento de novos produtos. A queima de uma vela vai surgir um novo produto, a combustão da gasolina e a chama de fogão. Uma reação química é uma alteração química, onde a matéria, que é um reagente, se converte em uma nova substância ou uma substância que a gente pode chamar de produto. As reações químicas, elas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar uma dica do que elas estão acontecendo. Vamos ver nos quais esses efeitos eles acontecem? Como na imagem que vocês podem ver, a gente tem a saída de gases, a formação de precipitados. Nessa segunda imagem, a gente já vê a mudança de cor, a alteração do calor. E daí a gente vai para as representações das reações. São representadas graficamente por equações químicas, sinais que aparecem com frequência. Eu tenho maior ou menor, que indicam o sentido da reação, que indicam também onde houver precipitação, que é a deposição do fundo do recipiente, dessas substâncias que são produzidas na reação. Eu tenho aí a letra grega delta, que indica que a substância elas foram aquecidas. E tenho alguns sinais que vão indicar as representações das reações. Observe a imagem. A seta ligada para a direita indica que a reação ocorre para a direita, é lógico. A seta que indica para a esquerda está indicando que a reação está ocorrendo para a esquerda. E a seta que indica para os dois sentidos ocorre tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos ver um pouco sobre as representações das reações. Nas representações, a gente pode indicar que houve a liberação de um gás, a gente pode indicar com uma seta que é colocada na direita ou acima da substância. E aí a gente vai para reagentes e produto. Veja, minha gente, essa imagem onde eu tenho reagentes e produto. Eu tenho aí os reagentes que estão na parte esquerda e veja que a seta está ligada para a parte direita, que vai me ocorrer aí a produção aí desses produtos. Eu tenho a síntese de reações. Essas reações são também conhecidas como reações de composição ou adição. Nesse tipo de reação, um único composto ele é obtido. Duas substâncias simples ou compostas podem formar uma substância composta de estruturas mais complexas. Ou seja, eu tenho A e tenho B, adicionado, eu vou produzir AB. Veja aí mais um exemplo de reações de síntese. Vejam essa imagem. Eu tenho uma imagem aí de um coração feminino, tem uma imagem de um coração masculino, aí lá em cima dessa imagem tem um A e tem um B, quer dizer o quê? Tipo sanguíneo, né? Que é um exemplo. Se você juntar o tipo sanguíneo A com o tipo sanguíneo B,
Quem for nascer vai ter o tipo sanguíneo AB. Embaixo a gente já tem outra equação. Eu tenho aí o ferro, que vai ser adicionado com enxofre e vai formar um novo produto. E das reações químicas, eu tenho também as reações de decomposição. Eu posso juntar A mais B e simplesmente só aparecer o A. Vamos ver mais uma imagem? Uma imagem que irá falar sobre reações de dupla troca. Observe aí que eu tenho AB mais CD, a seta ligado para a direita, ou seja, AB mais CD são o quê? São meus reagentes. Só que os meus produtos é AC mais BD. Observe que houve uma dupla troca. Bom, pessoal, essa imagem que vocês irão ver agora é uma imagem de reações de simples troca. Eu tenho ali um sapinho, né? Onde que eu posso dizer assim, de repente ela é a princesa, do lado do plebeio, mais o rei. Eu tenho AB mais C, né, como reagentes, e de repente do outro lado, como produto, vejam que a princesa ela trocou o plebeio pelo rei. Então, essa é uma reação de simples troca, onde eu tenho AB mais C, que vai me dar um produto de AC mais B. E aí, agora, nós iremos começar o nosso experimento. O nosso experimento onde nós iremos utilizar o ácido acético aquoso, que é o vinagre, o bicarbonato de sódio, que é sólido, o acetato de sódio, a água e o gás carbônico. Esses são os produtos que foram originados, né, da adição do ácido acético mais o bicarbonato de sódio. Vamos lá para o experimento? Então eu tenho aqui alguns reagentes que vai originar em alguns produtos. E para isso é necessário primeiro a observação, que é uma característica tão importante da ciência. Quando você observa e anota todos os detalhes, você também está sendo um cientista. Então, aqui em cima dessa mesa, eu tenho, que eu peguei lá de casa de minha mamãe, né? Que ela até brigou comigo. Faça tudo, mas não pegue os potes de mamãe. Mas eu peguei esse potinho aqui que ela utiliza de graduação. Peguei o vinagre comum e peguei aqui o bicarbonato de sódio. Tá? O vinagre comum e o bicarbonato de sódio vão ser os meus dois reagentes. Daí, veja só o que eu fiz. Eu coloquei aqui, né, na graduação, eu coloquei 50 ml de vinagre, que a gente chama de ácido acético. E na minha bola aqui de festa, eu enchi ela com 5 gramas de bicarbonato de sódio. E coloquei nessa garrafinha aqui de água, que a gente compra aí no sinal de trânsito, vendendo ao real, ou se não, naquelas festas super caras que você pode comprar a R$10. Mas é a mesma garrafa de água. Quando eu junto os meus dois reagentes, o vinagre e o bicarbonato de sódio, vocês vão ver que eu vou ter uma reação. Né? Essa reação daí, né, a gente diz o seguinte, a gente diz que quando o vinagre ele entra em contato com o bicarbonato de sódio, ele vai formar um produto que a gente chama de ácido carbônico. Vejam só aqui que o material ele já está montado, tá certo? Aqui dentro vai ficar vinagre, bicarbonato, água, só que aí, lembram daquela setinha que é o gás que vai subir? Pronto, essa setinha daqui vai ser justamente o gás carbônico que vai ser liberado nessa reação. Vou aqui colocar o bicarbonato para a gente ver essa reação acontecer. Vejam só, a reação ela foi tão forte, né? Gerou tanto gás carbônico que essa bolinha de festa daquela não resistiu e explodiu.
Mas, como vocês podem ver, aqui eu tenho um novo produto gerado. O gás carbônico ele foi para o espaço e aqui eu tenho esse produto aqui, né, que é um produto adstringente, que você pode muito bem utilizar em casa para limpar panelas, né? De repente você tem uma panela que é super gordurosa e você pega essa substância aqui que você fez, né? Que você pode misturar vinagre mais o bicarbonato de sódio e colocar naquela panelinha de plástico que estava com macarrão e ficou ali tudo vermelho e não queria sair por nada. Colocou ali, demorou alguns minutos, pode passar a bucha aqui e vai ficar limpinho. Bom, pessoal, acabamos de ver a aula sobre radioatividade e suas aplicações na saúde. Radioatividade, quando se fala de radioatividade, a gente está falando de átomo, do núcleo do átomo, quando ele se encontra instável. E daí ele vai liberar aquelas partículas, as partículas alfa, partícula beta, partícula gama. Cada um vai ter um poder de penetração em relação a algum tipo de material. E elas são muito bem aplicadas na farmácia, na agricultura, na medicina, no caso de raio-x, tomografia, mamografia. Todas essas aplicabilidades estão dentro da radioatividade. E daí a gente tem que ter um certo tipo de cuidado. Por que um certo tipo de cuidado? Principalmente quanto à exposição, o tempo em que o profissional da saúde ele passa lidando com a radioatividade, porque pode provocar alguns contratempos em relação à sua saúde e em relação também à saúde dos seus filhos que podem nascer com algum defeito gênico. A gente também viu algumas reações que são simples, reações onde eu tenho reagentes, algumas substâncias que eu falo que são reagentes, substâncias que quando for adicionada, elas vão me dar ali uns produtos, substâncias que quando elas são adicionadas, de repente eu tenho A mais B, mas só aparece A, de repente eu tenho A mais B e mais C mais D, aí de repente está tudo invertido. E por final, nós acabamos de ver um experimento bem simples, que é uma solução adstringente que você pode utilizar dentro da sua casa, que foi pegar o vinagre e misturar com bicarbonato de sódio, que é uma substância que é chamada de ácido carbônico e uma substância adstringente que você pode utilizar dentro da sua própria casa. Valeu, até a próxima, a gente se encontra.